dia, doutor André Barbosa, advogado especialista em direito eleitoral. Nós estamos num momento do coronavírus Covid-19, uma pandemia que tem alterado todos os hábitos e costumes e até a cultura do mundo. E não deixaria de também isso acontecer aqui, porque nós estamos num ano eleitoral, nós estamos próximo das eleições, foi alterada a data das eleições, porém, esse momento nós estamos no momento do pré-candidato. Mais uma vez, doutor André Barbosa, bom dia, e eu gostaria que o senhor iniciasse diretamente falando sobre como é que funciona o pré-candidato, qual é os cuidados que tem que ter. Sérgio, bom dia para ti, para todos os teus ouvintes, telespectadores. Eu primeiro quero agradecer o convite para estar contigo aqui, para tratar um pouco sobre esse tema, né, do direito eleitoral, das eleições, principalmente aí na véspera, né, do momento de definição, né, pelos partidos políticos dos seus candidatos, né, a partir aí do dia 31 de agosto até o dia 16 de setembro, os partidos farão suas convenções partidárias para escolher seus candidatos a prefeito, vice e vereadores, né? Como tu disseste, esta campanha, esta eleição, na verdade, será uma eleição singular, diferenciada das demais, pelo momento de pandemia, né, do novo coronavírus que nós estamos enfrentando, né, essa situação da saúde pública que tem se revelado preocupante, né, com muitas mortes pelo Brasil todo. Então, evidentemente, isto chama a atenção de todos, né, os eleitores, principalmente aqueles mais idosos, né, que estão sofrendo mais com essa pandemia. Então, eu reputo aí que teremos uma abstenção muito alta nessas eleições, né, porque aquelas pessoas que estão desobrigadas a comparecer nos locais de votação, provavelmente não irão, né. Então, você está falando de uma abstenção grande? Acredito que sim, né? Nós já temos nos últimos anos uma abstenção em torno de 25%, né, do total de eleitores. Eu acredito que nós devemos chegar, com certeza, a uns 30%, 35% até de abstenção, né, devido a essa situação toda de pandemia. As pessoas realmente estão receosas de sair de casa, né, de provocar aglomeração, principalmente aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco, né. Então, agora, respondendo especificamente a tua pergunta, sobre o pré-candidato. Sobre esta figura da pré-candidatura, né? Nós até 2014, se eu não me engano, nós tínhamos uma eleição, um período de campanha eleitoral de cerca de 3 meses, né? O legislador reduziu isso para em torno de 45 dias, né, a campanha eleitoral, né? E também de propaganda na rádio e TV, também foi reduzido esse período. E qual é a contrapartida para isso? Foi criado a figura da pré-campanha, né, da pré-candidatura. Então, o pré-candidato ganhou um período a mais, né, para poder praticar alguns atos de pré-campanha, sem que isso configure nenhum ilícito, né? Como, então, por exemplo, o pré-candidato ele pode se apresentar como pré-candidato nas redes sociais, apresentar suas propostas, mas sem fazer o pedido de voto e nem de apoio, né? Então, pedido não pode fazer o pedido de voto ainda. Não pode, exatamente, até porque pode apenas se apresentar. Se apresenta, mostra o seu currículo, sua opinião sobre as questões da cidade, né? O seu histórico, o porquê que é pré-candidato, mas jamais pode fazer o pedido de voto nem de apoio, até porque o período eleitoral, o período de campanha eleitoral, ele inicia no dia 27 de setembro. Então, e ele pode falar sobre as demandas da cidade? Sim, sem problema algum. Ele pode dar a opinião dele sobre a questão da mobilidade urbana, da saúde pública, da educação, né, da economia, né? Ele pode falar sobre tudo. Ele só não pode fazer campanha eleitoral antes do tempo. E este tempo inicia... Não pode pedir voto. Não pode pedir voto e também não pode pedir apoio, né? Ele pode organizar a sua campanha, ele pode montar a sua estratégia, selecionar profissionais para ajudá-lo, né? Montar equipes para que isto ocorra a partir do dia 27 de setembro até
o dia 14 de novembro, um dia antes da eleição. Né? No dia da eleição é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral. Então, o período... Doutor André, eu queria só lhe interromper e fazer uma pergunta que as pessoas têm me perguntado assim na rua, e a gente fala muito com pré-candidatos também. Que tipo de comunicação visual pode ter? Pode ter alguma coisa na camisa, pode ter alguma coisa no casaco, pode ter um voto? Atualmente essa propaganda suja, né, que digamos assim, entre aspas, essa propaganda que gera uma poluição visual, né, foi proibida. Então nós não podemos pintar muro, não podemos colocar outdoor, né, não podemos colocar placas, né, nas casas, né. Então a propaganda visual ela é permitida através de bandeiras, né, bandeiras, adesivos, distribuição de panfletos, jornais do candidato, né, isto tudo é permitido. Também a distribuição de material nas ruas, em parques e praças, sem problema nenhum. Na pré-candidatura? Não. Isto na propaganda eleitoral. Não, claro, não. Isso aí é propaganda eleitoral. Depois do dia 27 de setembro. Depois do dia 27 de setembro até o dia 14 de novembro, que é a véspera da eleição. Né? Neste período, até o dia 26 de setembro, o pré-candidato pode fazer a sua pré-campanha. Né? O candidato a prefeito ele pode participar de eventos internos do partido, conversar com os pré-candidatos a vereador, montar estratégia, montar seu plano de governo. Para isso que serve a pré-campanha. É uma preparativa para a campanha eleitoral que inicia dia 27. Serve como um planejamento e uma organização. Perfeitamente. E tem que ter muito cuidado, Sérgio, até eu acho que é bom a gente salientar, o candidato que fizer campanha antes do tempo, ele pratica um ilícito previsto na lei, que é a campanha propaganda pesadíssima, né? Então tem que ter muito cuidado. Pode até perder depois ele sendo eleito e ele ter algum problema ali de impedimento de... Não, neste ponto não, né? A pena é de multa, né? Claro, aí tem outras implicações. Se o candidato, por exemplo, fizer alguma despesa, né, durante a pré-campanha eleitoral e depois a candidatura dele se confirmar em convenção e ele tiver o registro da candidatura, esta despesa que ele fez neste período de pré-campanha, ele vai ter que lançar na prestação de contas dele de campanha eleitoral, né? Porque as despesas de pré-campanha também são despesas declaráveis, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Bom, esse ano parece que existe um cerco muito grande em relação ao caixa, às despesas dos candidatos, não é isso? Exatamente, né? E é bom ficar atento, porque o candidato ele pode se complicar depois na prestação de contas por não ter juntado um recibo, uma nota fiscal de despesa, né, achando que isso não vai lhe causar problema. E geralmente esses pequenos detalhes é que acabam fazendo a diferença, acarretando uma desaprovação de contas pela Justiça Eleitoral, né? O que pode até fazer com que ele pague uma multa e se torne inelegível. Então, vamos repetir isso aqui. É importante, porque as pessoas que estão nos escutando, que estão nos vendo aqui, conhecem muitos pré-candidatos e elas podem ajudar a orientar. Cuida que desde da pré-candidatura tem que ter o lançamento de despesas para não ter problema. Bom, ele consolidado o período a partir agora do dia 27 de setembro, ele candidato. O que pode e o que não pode fazer em relação a uma propaganda visual de comunicação com o eleitor? O candidato, durante a eleição, ele pode produzir o material de campanha dele, adesivo, aquele adesivo de carro que nós chamamos de perfurite, né, que se coloca no para-brisa traseiro do carro, né? Bandeiras ele pode fazer material impresso, ele pode fazer propaganda eleitoral nas redes sociais, que eu acho que aí este vai ser o grande carro-chefe, Sérgio, da campanha eleitoral deste ano. Né? Nós teremos uma campanha muito digitalizada, digamos assim, nas redes sociais,
né? Então, o Facebook, o WhatsApp, né? O Instagram um pouco menos, mas assim, teremos campanha eleitoral fortíssima através desses meios das redes sociais, né? É um tipo de campanha barata, sem custo e que tem uma efetividade muito maior, um alcance muito maior, né? Cito como Principalmente exemplo nesse aí, momento que não há o contato com aglomerações, né? principalmente porque essa situação de pandemia vai favorecer esse tipo de relação digital, né? Olha o nosso exemplo aí, mais recente, o presidente da República utilizou muito bem essas ferramentas, né? E conseguiu um feito inédito, que é vencer uma eleição, um partido naquela época inexpressivo, né? Com pouco tempo de TV, mas soube trabalhar bem as redes sociais, né? Num período que não havia pandemia, e obteve uma grande votação. Então, se eu tivesse que dar um conselho aí para os nossos pré-candidatos, que montem um planejamento e uma estrutura de campanha baseada nas redes sociais, né? E trabalhe muito bem isso, porque a campanha de rua ela vai ficar muito limitada, né, em virtude desses cuidados sanitários que nós teremos, né? E muito restrita também, e a cautela que as pessoas têm do contato. Também podemos dizer Exatamente. que as redes sociais vai ser a grande ferramenta dessas eleições, né? Com certeza. E eu acredito que os candidatos têm que primeiramente pensar numa coordenação de comunicação, né, com profissionais que atuam nesta área, e tem muitos profissionais do Estado que atuam, como tu, né, Sérgio? E tu é um cara habilitado para isso, um grande profissional, para fazer essa coordenação de comunicação, posicionar o candidato de forma adequada nas redes sociais, no que diz respeito ao conteúdo, né, à aparência. Isto conta muito na decisão do voto do eleitor, por incrível que pareça, né? Claro, a questão jurídica também, digamos assim, ela é muito importante. Por quê? Porque ela pode simplesmente ser decisiva numa eleição, né? O candidato pode ser cassado por uma infração ou outra, que muitas vezes ele desconhecia, e pode acabar jogando uma carreira toda fora, né, por um deslize ou por uma falta de orientação jurídica. Bom, a gente vem observando que os partidos e até os próprios candidatos a prefeito, a vereadores, estão muito preocupados com a comunicação, porque a comunicação e a informação, elas vão andar juntas. E a gente está vendo que as pessoas estão se preocupando, se preparando, estão fazendo media training, estão cuidando do marketing político, estão cuidando das redes sociais, não estão se descuidando da parte jurídica, porque antes era uma eleição mais solta, mais aberta, mais flexível, e essa parece que é uma eleição muito atenta em detalhes. Voltando à parte jurídica, doutor André, em relação ao prefeito, as principais limitações que o prefeito, cuidado, tem, que é um evento que as pessoas têm nas cidades, nos municípios, onde se dão as demandas dos eleitores, eles são marcados de cima, tá? Para não ter problema lá na frente. O que o senhor sugere os cuidados principais em relação aos prefeitos? Eu acredito que a tua dúvida é em relação aos prefeitos que concorrem à reeleição, é isso? O que eles podem fazer? Exatamente, e também em relação aos que estão almejando o cargo de prefeito. Os principais cuidados tem que ter. Na questão jurídica, né, evidentemente, tem que ter cuidado em relação ao que publica, as suas postagens, né, sabendo que qualquer fake news, né, e o que é a fake news? A fake news, é bom que todo mundo saiba, é uma publicação ou uma matéria publicada na internet ou nas redes sociais que sabidamente é inverídica, né, ou que não foi atestada a sua veracidade. Então, quem publica uma fake news, né, vai ter um tratamento muito severo da Justiça Eleitoral, né, e também quem compartilha a fake news. Então, por isso que eu te digo, nós teremos, e isso vale tanto para o candidato à reeleição, quanto para o candidato que não tem mandato, né? Então, por isso que eu digo, a questão jurídica hoje, infelizmente, ela vai ser potencializada, porque nós teremos realmente,
nas candidaturas majoritárias uma guerra de versões, uma guerra de mentiras, de fake news, e que isso tem que ser retirado da disputa, né, do cenário, através de medidas judiciais, de liminares, né, direito de resposta. Então, isto aí, e os prazos são em horas, viu, Sérgio? Prazo em horas para recorrer, para contestar, né? Então, para apresentar o pedido... E aí entra o trabalho fundamental da orientação jurídica, né? Isso aí, doutora. Exatamente, né? E nós para não perder o tempo, não perder o time de dar a resposta e tirar um proveito ainda de uma fake news, é isso? Uma fake news disseminada, né? Ela pode acabar com uma eleição e pode dar a eleição para algum candidato. Então, quanto mais rápido tu consegue resolver esse problema, né? E tu só consegue, infelizmente, resolver através da justiça eleitoral, né? Tu consegue restabelecer o equilíbrio na disputa, né? Este o grande princípio da justiça eleitoral, né? Das leis eleitorais. O espírito da lei é garantir a isonomia, a igualdade de condições, né? A igualdade de armas de cada candidato, né? Não pode um candidato que ocupa o mandato e concorre à reeleição vá usar a máquina pública a seu favor na campanha. Então, nós temos uma previsão legal, né, que são as condutas vedadas. Uma regra das pessoas que estavam no poder usar a máquina. Né? E esse ano parece que a justiça eleitoral está acompanhando muito de perto, não é isso? Exatamente. Nós temos um artigo 73 da lei eleitoral, que é a Lei 9504 de 97, né, a Lei das Eleições. Então, desde 97, nós temos um regramento, né, definido no país que regula as eleições. Todos os anos, o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixa algumas resoluções para regulamentar a cada eleição, mas sempre utilizando esta lei de 97 como o regramento básico, né, da eleição. E como eu estava te dizendo, o artigo 73 e seguintes da lei eleitoral disciplina ali as condutas vedadas. Tudo que o gestor público que detém o mandato, né, e aquele que também possa se utilizar da sua situação como servidor público para auxiliar e usar a máquina para algum candidato, está ali as vedações. Então, o candidato a prefeito não pode fazer campanha dentro da estrutura pública, não pode usar as ferramentas que ele dispõe do poder público para o seu interesse pessoal e eleitoral, né? Isso realmente pode acabar cassando o registro dele e tornando ele inelegível. Então, as penalidades são muito severas para quem usa a máquina em benefício da sua candidatura ou de outra pessoa. É bom que fique bem claro. Te dou como exemplo, assim, te dou um exemplo que há 3 meses da eleição, nenhum candidato pode participar de inauguração de obra, por exemplo, né, sob pena de cassação de registro. Né? Por que isso? Porque antigamente os candidatos, principalmente aqueles que detinham o controle da máquina... Nas últimas horas inauguravam tudo. Nos últimos 3 meses ali inauguravam todas as obras, né? E aí obtinham uma vantagem exagerada do cargo, né, em detrimento dos demais. Exatamente. Então, como eu te disse, o princípio eleitoral mais valioso é o da isonomia, da igualdade de condições entre os candidatos. Né? Bom, eu continuo aqui com o doutor André Barbosa, que é advogado de direito eleitoral. Doutor André, boca de urna, temos alguma novidade, alguma coisa que a gente possa passar, tanto para o eleitor como para os candidatos? Olha, a boca de urna ela é proibida, né, pela Justiça Eleitoral e configura um crime eleitoral. Né? Então, o que é permitido no dia da eleição? No dia da eleição é permitido a manifestação individual e silenciosa de preferência. Então, o eleitor pode colocar o adesivo no peito do seu candidato, né? Pode circular com o seu carro com adesivo do candidato, né? O que ele não pode é tentar aliciar algum eleitor. Né? Não, mas no local, ele pode participar com o voto, alguma coisa? Né? Pode. Ele pode entrar no local de votação com o seu adesivo, com o seu bottom, com a sua camiseta. Né? Claro que camiseta não é permitido, mas ele pode usar uma camiseta e com adesivo no peito. Né?
O candidato não pode distribuir nenhum tipo de brinde na campanha, algo que configure brinde que possa influir na decisão dele, né? Mas o eleitor pode ir no local de votação com o botão, com o adesivo no peito, votar sem problema algum. Isso não configura boca de urna e nem propaganda eleitoral no dia da eleição. Isto considera-se uma manifestação individual de preferência. Inclusive, ele pode circular com a sua bandeira no seu carro durante a eleição, durante o dia da eleição, sem problema algum. Claro que não pode entrar com uma bandeira, né, a não ser que ela esteja enrolada, né, sem chamar atenção, né, deixar num canto antes de votar, sem problema algum. A manifestação individual, Sérgio, no dia da eleição, ela é permitida. O que não é permitido é a propaganda eleitoral e o aliciamento, né, de eleitores no dia da eleição. Bom, não sei se ficou claro. Não, está ótimo, perfeito. Bom, eu gostaria de fazer um resumo, uma recapitulação para o nosso telespectador, que está preocupado agora, porque o voto e a educação são as grandes ferramentas de transformação. Então, o eleitor, ele não pode se queixar, porque ele tem a maior ferramenta de mudança, de transformação. Na democracia, o voto é ouro. Concorda, doutor Ana? Plenamente, Sérgio. O poder emana do povo, né? E então os eleitores têm essa arma, como tu falaste, né? De decidir os rumos do seu município, do seu estado e do seu país, né? De 4 em 4 anos, ou melhor, de 2 em 2 anos, nós temos eleições, né? Eleições para prefeito e vereadores e eleições para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Então, de 2 em 2 anos, o eleitor vai às urnas e decidir o futuro da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, é importante que cada cidadão, né, pense bem quem vai votar, porque esse voto tem consequências. E que as pessoas também se interessem pela política, se informem, porque se não se interessar pela política, né, vai ser governado de certa forma por quem se interessa, né? Então, os políticos estão na política e vão ser votados por alguém. Então, é importante que as pessoas realmente se liguem nisso, participem dos processos. Não precisa se filiar a partido político se não gosta, mas que acompanhe o seu candidato, o seu deputado, o seu vereador, né, o seu senador, né, pesquise antes de dar um voto. Né? Não vote pela embalagem, vote pelo conteúdo, né, pelo que o cara tem feito, pelo passado dele, né, pela proposta, sabe? E hoje, com os mecanismos que nós temos das redes sociais, ficou fácil de aferir isso, né? De investigar a vida do candidato. Bom, doutora Adriana, nós estamos quase chegando no final do programa e eu não podia me furtar de dizer, o senhor estava agora descrevendo, eu me lembrando sobre a importância da conscientização política. Pode tu não gostar de política, pode tu não querer fazer política, mas tu tem que ter, porque a política é que vai decidir quanto vai chegar o alimento na mesa do trabalhador e das famílias, quanto vai custar o transporte, que tipo de educação nós vamos ter, que tipo de saúde nós vamos ter. É difícil das pessoas e como os governos não conseguem levar a importância da política na vida das pessoas. Infelizmente, né, a minoria acaba, assim, maculando, né, a imagem e a função social da política. Né? Nós temos uma minoria de pessoas que se elegem e se locupletam do poder, né? Acabam se corrompendo por um motivo ou outro, que é muito triste isso, né? Traindo a vontade do eleitor, né? Muitas vezes as pessoas votam achando que aquele é um bom candidato e a primeira coisa que ele faz é negociata, é vender o seu voto, é fazer lobby para grandes empresários ou para segmentos, né, da sociedade. Então, é lamentável isso. Então, por isso que eu digo, a gente tem que se interessar pela boa política, né, pela nova política,
né, que não se apegue a esse tipo de interesse escuso, né, que não trai a vontade do eleitor. Então, é bom a gente separar aí a política da politicagem, né? Temos que evitar que a politicagem se sobressaia, né? Que acabe corrompendo todo o sistema, né? Nós tivemos exemplos aí recentes do Mensalão, do Petrolão, né? Da Lava Jato, que colocou muitos políticos, né, tradicionais, né, na cadeia. Então, é importante que o eleitor tenha em mente isso, né? Mas eu acredito, Sérgio, sinceramente, que nós já tivemos uma renovação muito grande no Congresso Nacional nas últimas eleições. Isso que eu queria finalizar com o senhor. Na sua visão, há uma perspectiva de continuar essa renovação que esteve na última eleição? Eu acredito que sim, né? Nós teremos ainda uma grande renovação. As pessoas não aguentam mais esse tipo de conduta, né? A gente tem visto isso nas redes sociais, as pessoas estão se informando mais sobre seus candidatos, né? Estão tentando, de certa forma, evitar aquele toma lá da cá, né? Vendendo seu voto, né? Então, eu acredito que vamos ter uma grande renovação, né? E nós falamos aqui de Porto Alegre, a gente está numa situação bem complicada em Porto Alegre, viu, Sérgio? Nós estamos aqui com um processo de impeachment, nós temos a questão da pandemia, a crise na saúde, né? Então, Porto Alegre tem várias crises hoje, né? Que vão tornar essas eleições municipais aqui em Porto Alegre realmente um fato histórico, né? E nós podemos ter o primeiro prefeito cassado na cidade, né? Depois, desde a época da monarquia e da república. Nós tivemos aí 44 prefeitos, né, contando os nomeados, os interventores e os eleitos. E este pode, né, claro que ele está exercendo seu direito de defesa, mas ele pode ser o primeiro a ser cassado na história de Porto Alegre, né? Já é o primeiro a sofrer um processo de impeachment. Então, seria muito triste para Porto Alegre isso, né? Eu acho que é triste para a cidade como um todo, sabe? Para a política, para a gestão pública, né? Para todos, né? Mas eu respeito a decisão da Câmara, né, Municipal, foi uma decisão que foi estudada, que foi pensada, mas também a decisão que decidiu investigar, né? Não decidiu caçar ninguém ainda, está investigando. O prefeito já apresentou sua defesa, né? Este processo deve se decidir aí no mês de setembro, tudo indica, né? E nós temos eleição este ano, então, olha a confusão que nós teremos em Porto Alegre, né? Bom, e precisamos nesse momento, esse é o momento do debate, de questionar os candidatos, não é depois. Depois não adianta, depois é chorar derramar lágrimas no perdido. Exatamente. Esse é o grande momento da gente debater, discutir, ver o que pode. Porque senão depois que está eleito, terminou e é só daí. E a função também do eleitor é continuar fiscalizando o seu candidato. Bom, doutor André, eu quero lhe agradecer mais uma vez. Aí, a gente teve uma aula, uma consultoria, porque pode a gente não gostar de política, pode não querer se envolver em política, mas não pode deixar de ter esse acompanhamento, que a política é fundamental nas nossas vidas. Um bom dia para o senhor e muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, eu estou à tua disposição quando tu precisares. Eu acho muito importante tu abrir espaço para esse tipo de discussão, né? Na questão jurídica, na questão eleitoral e também sobre os reflexos na política, né? Na boa política. Então, eu te agradeço muito esse espaço e fico à tua disposição.